Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar um tema muito interessante que é sobre edifícios residenciais e a parte de automação, que é a parte de tecnologia da construção. Eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje eu trouxe para vocês aqui meus convidados. Gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Franco. Olá, eu sou o Franco Bichuete, da empresa Rio Meixa, junto ao meu sócio. Eu sou Igor Matos, sócio proprietário da Rio Meixa, engenheiro, pós-graduado em Berkeley, e prazer aí participar do bate-papo. Obrigado. Alex, colega, arquiteto, bastante experiência aí para falar com a gente. Por favor, se apresente. Obrigado, Claudinho, pelo convite. Alex Marcel, da Alex Marcel Arquitetura. Obrigado novamente por essa oportunidade. E o Alex, ele tem uma especialidade, vamos dizer assim, né? Nós, arquitetos, é difícil, né, falar assim de especialidade, né? Mas é legal trazer o Alex aqui, porque ele tem assim marcos na cidade, né? Eu gosto de enfatizar isso na área edifícios residenciais, corporativos, né? E clínica também. E essa experiência sua, não sei se pode chamar de especialidade. É uma especialidade? Uma vez eu fui numa palestra em Ribeirão Preto e o rapaz que estava conduzindo lá a palestra perguntou para os participantes o que eles gostariam de fazer e tal. E eu falei especificamente que eu gostaria de ser especialista nessa área de edificações, não sei o quê. E eu meio que tomei uma chincha, né? Porque assim, mas arquiteto não tem como ser especialista, porque cada projeto é uma escola, um estudo diferente, né? E é realmente. Mas, querendo ou não, eu acabei entrando nesse nicho de mercado para atender um público específico de construtoras e como ele tem umas demandas próprias, né, qualquer um pode chegar e pode desenvolver um projeto de um edifício, por exemplo. Mas como são muitas variantes, então quem tem domínio dessas variantes com mais facilidade assim acaba sendo especialista, né? Então sim, acabei me tornando um especialista em verticais. Cada um que passa assim que a gente faz, a gente vai assimilando mais, apesar de nenhum ser exatamente igual ao outro, né? Uhum. Mas eles têm umas demandas muito específicas em relação à segurança, né? Principalmente contra incêndio. É um projeto arquitetônico, na verdade, onde a gente pensa todas as características da arquitetura, de conforto, de insolação, dentro do conforto oferecer a automação, toda a parte de instalações prediais, mas que para que isso aconteça, uma residência sobre a outra, todos saindo pelo mesmo lugar, ou entrando, ou separando os públicos, a gente foi assimilando assim, uma série de informações que atendesse isso e que depois pudesse ser agregado às questões de segurança, de logística. Então, fatalmente eu me tornei um especialista e cada novo projeto a gente aprende mais, né? Porque cada um está inserido numa região, com um público diferente, então nunca é igual. Uhum. Então, a forma de projetar, né? Você também é a essência, né? Que a gente trabalha com a necessidade, né, das pessoas, né? Então isso, seja na casa, seja no edifício, você está trabalhando com a necessidade, né? Seja na clínica, você tem uma necessidade específica para atender aquele cliente, né? No caso de um edifício, acontece uma coisa engraçada que você, na verdade, o seu cliente é um construtor que está vendendo para um outro cliente. Então, como é que a gente faz isso para dar certo, né? Porque como é que um projeto de edifício dá certo? Quando ele vende, e depois quando ele vende,
que as pessoas o utilizem bem, né? Então, é difícil porque, ao mesmo tempo que eu estou projetando para um cliente que eu não conheço, que é a pessoa que vai comprar, eu tenho que atender um cliente que eu conheço e que tenha umas exigências mínimas, que às vezes envolve questões financeiras, mesmo sendo um edifício de alto padrão, existem essas restrições ou esse controle, né? Certo. E eles também desejam atender um público específico, mas também a gente não pode entregar algo engessado. Então é algo que a gente oferece, assim, um projeto, quanto mais flexível a gente puder, melhor. Isso até eu oriento os clientes, no caso das construtoras, né, para a gente, às vezes, conseguir trabalhar com essa flexibilidade. Né? Então, ao invés de você trabalhar, vamos supor, um apartamento de um dormitório, trabalha com um estúdio que você pode ter um dormitório, mas você também pode ser aberto, então você pode fazer outras atividades lá. 2 dormitórios. Vamos ver se esses 2 dormitórios, um deles dá para fazer suíte, se a gente consegue que o proprietário, ao comprar e residir, consiga juntar ambientes, ao invés de 2 dormitórios, deixar um maior, porque às vezes existe 2 dormitórios que você agrega valor e o cara quer morar sozinho, um exemplo. Então, é melhor que ele tenha um apartamento grande de um dormitório. Sim. E o 3 dormitórios pode ser um 2, também com um valor agregado maior para o 2. E o 4 pode ter 3, e às vezes, já quando você começa a falar de 3 dormitórios, um em que você possa aumentar o living e ter 2 dormitórios e um flexível, mas que quando não está em uso ele faz parte do ambiente social. Então tem toda essa combinação, esse quebra-cabeça, né? Isso para falar dentro da unidade. Fora as áreas comuns, né? Que aí também, qual vai ser o lazer que nós vamos oferecer para um cliente que eu não conheço? Então, quando você pega, às vezes, um catálogo de um empreendimento, quanto mais itens de lazer eles querem colocar, é melhor para o marketing, né? Mas já aconteceu, por exemplo, de num empreendimento, teve uma época aí que a gente via muito um mini golf, por exemplo. Né? Eu falei, acho legal colocar isso aqui. É uma oportunidade da pessoa estar interagindo com outra num espaço aberto. É um diferencial, né? Um diferencial, e vai ser a idade não exige esforço físico para especificar uma faixa etária. Então, vamos colocar. Coloquei no projeto e tal, mas aí como existe em Franca um sistema de construção ou por preço de custo ou preço fechado, no caso do preço de custo quem responde pela aprovação dos projetos é um grupo que se une para administrar um empreendimento. Não fica amarrado só às decisões da construtora. Aí o pessoal olhou aquilo ali e tal, falou, não, põe mais lugar aí para fazer churrasco, tomar uma cerveja. Algo cultural, né? Algo cultural, e então assim, o local, o edifício lá ficou com bastante... Ele já tinha 2 salões de festas, que eu tinha oferecido, um maior e um mais intimista. Isso já de cara no projeto. E aí tinha uma área gourmet, que era essa proposta ao ar livre, com churrasqueira e tudo mais. Aí, além dessas 3, onde seria um mini golf, por exemplo, também já virou uns outros espaços para convivência ao ar livre, mas beber, comer, churrasco, convivência, né? E esse edifício é o edifício Mediterrâneo. Então, e hoje funciona bem esse jeito que eles deram na parte de lazer, porque não adianta também a gente chegar com uma ideia pré-concebida, né? E no final ali porque o prédio ele vai começando pela torre e na construção, e aí depois por conta da logística da obra, né? De chegar material, armazenar. Então, quando eles foram finalizando essa área de lazer, aí me chamaram, tal, falou,
o pessoal não quer esse mini golf e tal. Eu falei, tá bom, né? Tá tudo Aí bem. a gente, Tira daí, velho. a gente se reprogramou mentalmente, Com porque muito peso no coração. eu tinha feito um mini golf com 10 fases de avanço. Não, aqui eu pus uma linha reta, aqui eu coloquei uma curva. Estudou o golfe a fundo, né? Estudei o golfe, praticamente fiz um MBA com o Tiger Woods. E para que se final, tivesse 10 dificuldades, né? Tiraram Dançou. e tá tudo bem. E Igor e Franco, né, dentro dessa questão, né, que o Alex colocou, né, o cliente ele é diferente, né, dentro de um edifício. Como a gente resolve, né, toda essa parte de tecnologia, vocês que aí têm um know-how aí de vários anos, né, e estão em Franca para atender essa demanda, né? Exato. E como que a gente pode atender, né? Por exemplo, aí você tem praticamente a mesma planta em metros quadrados, porém cada cliente é um cliente ali, né? O que o Alex falou. Como o Alex fala, né? É algo, enquanto ele está concebendo esse projeto, é algo muito extremamente flexível, né, Alex? E quando vem até nós, já é algo normalmente mais definido. O cliente final, que até então ele desconhecia, contratou possivelmente um profissional e essas possíveis modificações, como ele disse, serão 2 suítes ou uma suíte mais 2 quartos, enfim. Isso já chega para nós definido e aí é onde a gente faz a proposta, que a gente sempre fala, né? A gente pensa como se fosse para nós, né? Então a vivência não é inserir tecnologia por inserir e fazer algo extremamente high-tech que só os filhos ou os netos, né, que vão utilizar. Não, a gente pensa no todo, que independente de idade, de gosto, de espaço para cultura, usar por qualquer pessoa ali. mas a gente sempre fala, a tecnologia ela está presente em tudo, né? É inevitável a gente não preparar, seja ele um apartamento, seja ele uma residência, algo corporativo, é necessário preparar a infraestrutura para receber a tecnologia, senão você depois fica limitado, né? E essa infraestrutura, ela é relativamente simples, vamos dizer assim? Basicamente, algo que, uma analogia que a gente sempre faz, né? Normalmente o arquiteto, o design de interiores, ele vai buscar um engenheiro elétrico, um engenheiro civil para cálculo estrutural, para dimensionamento de cargas, possivelmente alguém que faça um estudo hidráulico, né? Em casos de edifícios, muito disso já vem pronto, né? E a tecnologia também demanda isso. Então precisa que alguém especializado nisso pense no todo, né? Se vai existir uma TV, um ar-condicionado, porque algo que veio para ficar é a internet das coisas. Então dificilmente qualquer dispositivo tecnológico hoje não vem integrado à internet, a comandos de voz, seja ele a marca que for, né? Então é difícil a gente não pensar em agregar tudo isso a um único controle, né? E quando a gente pensa em colocar a tecnologia em tudo e integrar isso, antigamente falava-se, poxa, a gente precisa pensar que o ar-condicionado vai ser um controle remoto, a persiana ou cortina será outro controle remoto, a TV mais um controle remoto, a TV a cabo mais um controle remoto, ar-condicionado mais um, sofás, mais um controle remoto. Possivelmente uma biometria pode ter um controle remoto. O controle remoto ele veio se distanciando um pouco do usuário e foi se tornando aplicativos, né? Porém, cada dispositivo é um aplicativo. O que antes eram vários controles remotos, hoje são vários aplicativos. Isso dificulta a vivência do usuário. Enche a tela do seu celular. Polui totalmente. Você não sabe nem onde buscar, ou tem que ficar fazendo pesquisa. Poxa, agora é do meu ar-condicionado, deixa eu encontrar esse aplicativo. Antigamente saía procurando o controle remoto.
E de alguma forma, quando a gente entra num projeto e pensa nesse como um todo, né, a tecnologia em si, não pensando somente em automação, mas áudio, vídeo, ao conforto, né, do cliente e a usabilidade dele. A ideia é que se torne uma experiência menos traumática para ele, né? 1, 2, 3 toques, ele consiga chegar onde ele gostaria, fosse a temperatura, fosse a abertura da persiana, fosse a TV ligada no canal que ele gosta, né, no volume, enfim. É que ao longo dos anos a gente foi se acostumando com esses pedacinhos, né? Exato. Preciso ligar a TV, é aqui. Preciso do ar-condicionado, é aqui. Preciso do som, é aqui. Preciso da persiana, é aqui. Aí a hora que você precisa, a bateria ou a pilha não funciona. Justamente quando você precisa. Então acho que é ao contrário, né? Não é a gente oferecer isso para quem é mais high-tech. Acho que é justamente inverter, não é? Perfeito. É ser um facilitador, né? Acho que acima de tudo é a gente facilitar a vida do cliente, né? Ele está adquirindo, investindo, e a gente brinca muito, fala isso muito com o Franco, quando a gente projeta uma infraestrutura, quando vende a solução para o cliente, a gente precisa vender e pensar na pessoa mais idosa da residência, pensar na pessoa que trabalha, né? Os trabalhadores da residência, né? Seja cozinheira, seja da limpeza, porque se eles souberem usar, né, as crianças hoje já sabem, já nascem sabendo na prática, né, já faz parte do mundo delas. O chipzinho né? Tá embutido. Já está embutido. Então precisa ser fácil para essas pessoas, né? E para ser fácil para essas pessoas, ele não pode, em todo o comando que ele for dar, precisar ler um manual, né? Ou precisar ligar para um técnico. Ou pro neto, ou pro filho. Porque senão se torna chato, como né? eu entro da minha casa. Perfeito. Aí eu prefiro fazer da maneira comum, né? Da maneira como é tradicional. Então tem que ser pensado nisso, porque senão o cliente investe, coloca, se torna um famoso elefante branco e fala, não ficou legal porque está difícil. Né? E não pode ser bonito somente no showroom, né? Tem que ser funcional e prático dentro da residência dele, né? Criar conforto, criar facilidade de maneira geral. E vocês, a gente comentando lá no escritório de vocês, tem um passo a passo aí, né? Por exemplo, o arquiteto traz o projeto até vocês, né? Exato. E a gente que conhece o cliente, já conversou com o cliente, a gente vai fazer um briefing ali com vocês. Perfeitamente. Né? E vocês vão direcionar os itens, né? Por um futuro projeto, é isso, né? Perfeito. Um pouquinho diferente da forma do Alex trabalhar, né? Que é uma complexidade você projetar, às vezes, 100 residências sem conhecer os 100 proprietários. No nosso caso, a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente. Porque, de fato, toda solução é exclusiva para aquele cliente, né? Para a forma dele utilizar. Extremamente customizado. Né? Customizado, né? Eu não consigo replicar e copiar e colar o mesmo projeto para outras residências, né? Então, acima de tudo isso, a gente tem que conhecer. E o grande canal de comunicação para que a gente conheça bem o cliente é justamente o arquiteto. Né? Porque ele, mais do que ninguém, conhece, já fez o briefing lá atrás do projeto, já entende os gostos, né, do cliente. E aí onde esse contato faz com que a gente consiga começar a desenhar, começar a elaborar um projeto. Né? Você falou de faseamento, né? No modo ideal de trabalho, a gente entra em infraestrutura, né? Não que não dê para fazer em residências já prontas, né? Mas o ideal é entrar na fase projeto, planta, né? Porque de fato é onde a gente consegue vislumbrar tudo que dá para ser aplicado. A parte de projeto, de infraestrutura é algo de custo baixo, né? Porque nós estamos falando de tubo corrugado e caixinha de passagem. Mas é onde eu consigo deixar tudo preparado, né? O cliente não quer ter uma inconveniência de já ter o revestimento aplicado, seja papel de parede ou qual revestimento for, e a gente chega lá com um técnico nosso e sair, né, cortando. Porque o pessoal acha que é só botar um Wi-Fi que funciona, que resolve tudo, né? Não é bem assim, né? A gente ainda está no Brasil e algumas coisas não funcionam bem apenas no Wi-Fi. Vídeo e televisão, né? Às vezes a gente quer assistir, por exemplo, ontem, né, teve jogo, enfim, então quer assistir jogo e às vezes ele fica lá quadriculando, a mensagem não carrega.
Então, tem que ter atenção a isso, né? Então, a gente, primeiro projeto, deixa toda a infraestrutura pronta. Após isso, a gente faz toda a instalação desse cabeamento, né? E lá no final da obra, quando já tudo aplicado, revestimento feito, gesso pronto, prestes ao cliente, né, morar, a gente entra com a solução de tecnologia, né? Seja ela som ambiente, seja parte de áudio, de vídeo, enfim, automação geral. Então é onde a gente consegue ar-condicionado, é tudo que a gente pode, né, linkar a automação. É aí que nos permite a gente colocar tudo, né, na residência do cliente, porque foi pensado previamente e a infraestrutura está pronta. Né? Então essa é a parte mais importante. E, por exemplo, no projeto do Alex tem a parte comum, né, que ele explicou muito bem, a área de lazer, né, onde entra automação, porque aí você não tem um cliente específico, né, mas várias pessoas que vão usar aquele espaço, a sauna, espaço kids, né, os jardins, né, som. Vocês também trabalham com essa área comum, né, vamos dizer. Aí volta o mesmo desafio do Alex, né? A gente tem que pensar que não é uma família ou um usuário, né? São usuários, cada um com a sua característica, o seu perfil, e aí a gente tem que pensar em uma solução que atenda, de certa forma, tanto um quanto o outro. Pode ser que alguém vá na área de utilizar a área gourmet ali de um edifício, realizar um churrasco, e ele quer só um som ambiente, né? Mas pode ser que tenha algum que tem um perfil totalmente distinto, que ele quer como se fosse uma festa, né? Então, quando a gente pensa na tecnologia, tem que atender aquele que quer só um som ambiente, que é algo bem tranquilo, mas também o que vai ter a festa, vai fazer barulho, usufruir melhor do ambiente, né? De uma forma bem distinta. E eu acho assim, até pegando um gancho no que o Franco falou, e aí eu acredito que o Alex pode até nos responder melhor sobre isso. Hoje, cada vez mais os edifícios, inclusive os de alto padrão, capricham mais, né, na área comum, na área social, até porque é um diferencial para que de fato seja, né, um produto qualificado, um produto de grande repercussão, enfim, né? E é onde cada vez menos isso acontecia no passado, hoje cada vez mais comum a gente preparar essas áreas, né, para que deixe elas com automação, com som ambiente, com alguma solução de projetor. Tem muitos edifícios, até em Franca, aqui com salas de cinema dedicadas, sala de games dedicada, sala de jogos, né? Então tudo isso se torna um diferencial para o edifício, né? Acho que mais do que ninguém, o Alex é especialista nisso para falar, mas é onde a gente entra complementando, né, o projeto dele. Isso daí eu acho que até as construtoras, os empreendedores poderiam se envolver mais, porque ao invés de ser uma automação personalizada para uma pessoa, ela é personalizada para o condomínio. Exato. Né? Então, quais são as facilidades para isso? Né? Primeiro que você não precisa, às vezes, cadê o controle remoto do ar-condicionado do salão de festas, um exemplo. Ou como que é a distribuição de luz do salão de festa. Porque às vezes no salão de festa você tem uma área gourmet, às vezes você pode até preparar um palquinho ali para uma apresentação para crianças, se for uma festa infantil. Então aí essa automação ela já faria ao contrário, ela facilitaria para qualquer usuário quando entrasse lá e não dependesse de terceiros, né? E também para às vezes atender uma demanda de condomínio, porque você está num ambiente onde várias pessoas coexistem, então a sua liberdade termina onde a minha começa e vice-versa. Então você tem que ter um denominador comum aí que às vezes a própria automação pode atender. Você estava falando de som alto, som baixo. E às vezes num condomínio falou, não, o som é esse aqui, né, dá para ir até aqui numa área mais reservada, um salão de festa. Uma área externa, vamos ver como é que é. Então, é interessante. Ainda eu não vi isso sendo atendido num condomínio, mas é muito interessante. Existem algumas construtoras nos procurando agora que já existem moradores para realizar um upgrade, porque
de fato não foi pensado em tudo isso, né? E agora a gente vem propondo realizar upgrade no que já existia, né? E também para os novos empreendimentos. Uma sala de cinema, por exemplo, que tem nos empreendimentos, já seria interessante, porque você tem a questão, vamos supor que você queira transmitir algo do seu celular para um grupo de amigos seus ali. Então a questão do Wi-Fi, a questão do controle da iluminação junto com a tela, a questão do ar-condicionado. Então é algo que você já poderia programar, deixar pré-programado, né? Exato. Até prédios comerciais, no auditório, você precisa... no auditório eu até tive essa experiência, né, de automatizar uma sala de auditório, e ela, como ela foi feita para usos variados, então, diferente de outras salas, ela tem janelas, porque não se esperava que você fizesse somente uma apresentação num ambiente fechado, climatizado e com projetor. Né? Nós tivemos, por exemplo, aí essa época de pandemia, em que você ficar confinado nem não se podia e tal. Então, nesse auditório específico, que é o auditório do edifício Prime, ele tem janelas em que ele você... é híbrido, né? Ele é híbrido, Ele não é especificamente... Até na época, quando a gente foi definir os assentos, né? Falar, vamos fazer assento solto, porque aí a gente pode fazer abrir o ambiente e fazer uma roda de conversa, um exemplo. Pode ter atividades, vamos supor que você chame lá o pessoal de idade, vai fazer uma fisioterapia em grupo, mexe os dedinhos, levanta os braços. A gente foi longe com os do auditório. Mas num dado momento, para não ficar uma decisão nem minha, nem do construtor, quando o condomínio começou quando foi entregar o condomínio, né, teve a primeira assembleia e tal, nós levantamos essa questão, e aí decidiu-se por colocar cadeiras fixas, elas levantam e tal. Então, assim, um pouco dessa flexibilidade ficou engessado já pela definição dos assentos. Mas são assentos bem confortáveis, ficou atendeu bem e tal. Então, essa questão da roda a gente perdeu, mas essa questão, por exemplo, de um espaço híbrido com ventilação e iluminação natural, ainda mais que ele teve a sua orientação solar para o sul, então ele ficou bem confortável, assim, nessa questão de você poder utilizar a janela aberta, às vezes para um workshop, um curso, em que você não dependa exclusivamente de telão, de cortina e de projetor. E lá a gente tem essa automação, que na época foi programada para um tablet, e quem quiser no celular baixa o aplicativo também. E aí você tem ar-condicionado, iluminação, projetor, telão e cortinas. Então, tá vendo? 5 itens. Imagina... Todos linkados num... Imagina você num espaço de, sei lá, 60 metros quadrados. Cada hora um usuário, cada hora um poderia deixar o controle em algum local. Num simples momento de apresentação, de uma exposição, de um trabalho, alguma coisa assim. Eu acho bacana, Cláudio, Alex, a gente voltar na questão do Wi-Fi, né? Hoje é muito recorrente o questionamento. Poxa, mas eu não consigo realizar tudo via Wi-Fi? Por mais evoluído que esteja a tecnologia, nunca será o mesmo do que o cabeado, né? O Wi-Fi, o que a gente precisa entender é que ele é para dispositivos móveis. Isso pode ser um tablet, um celular, enfim. Mesmo que fosse algum controle universal, né, seja ele automatizado ou não. Quando a gente possui alguma TV, algum streaming, como o Alex falou, poxa, eu quero chegar e quero jogar a minha imagem do celular no projetor do edifício. Ele vai ter que ter algum receptor ali. Essa comunicação até pode ser Wi-Fi, mas ali para trás é cabeado. Porque senão, poxa, estou recebendo 10, 5 amigos e quero jogar esse vídeo aqui. Na hora que eu jogo o vídeo vai ser uma experiência ruim. Vai começar a quadricular, vai pausar. Quem nunca foi assistir, seja o streaming que for, na TV, vídeo, série, filme,
e aí o filme pausa, ou ele quadricula, ou Aí você não sabe se é o provedor, se é, se é o sinal, Você não sabe se é em o quem seu você coloca a dispositivo. culpa, né? Mas por fim, Caos. deu ruim. Então, evoluiu-se, inclusive foi criado norma, né, a BNT para rede estruturada residencial, que antes era mais corporativo, né, onde de fato tudo precisa funcionar. Conforme a tecnologia incorporou-se tanto nos ambientes residenciais, a BNT veio, criou a norma e é algo que a gente pensa com muito carinho, porque a base de tudo sempre vai ser uma rede. Eu pensar que eu vou pendurar tudo no Wi-Fi vai resolver, não. A gente vai criar uma dor de cabeça. O Wi-Fi é o que for móvel. Ou eu não tenho nenhuma opção, porque o ambiente, você falou de etapas, né? A gente tem etapa de projeto, cabeamento e a fase final. O cliente, a demanda surgiu nessa terceira etapa, onde já tem, como o Igor citou, o papel de parede, o revestimento. A minha única opção é tecnologia sem fio. A gente ainda, pensando em automação e tudo mais, vai pensar de uma forma distinta em redes sem fio, que não são somente Wi-Fi, que é o convencional que a gente está acostumado, para uma não conflitar com a outra e ambas funcionarem muito bem. Por isso a importância da infraestrutura. E a valorização do imóvel, né? O imóvel preparado, né? Ele, assim, é diferente, né? Inevitavelmente, se a gente pensar, seja uma construção pensando na moradia ou uma construção de um investidor, quando eu preparo e deixo infraestrutura, e não estou nem falando de cabeamento, corrugado, como o Igor disse, caixinha de passagem, isso é um custo irrisório para a obra, mas desproporcional à valorização que isso vai trazer, né? Se eu estou investindo em imóvel, por mais que eu estou pensando na moradia e não vá utilizar a tecnologia, possivelmente eu vá vender esse imóvel daqui 5, 10, 15 anos. Quem que vai comprar esse imóvel daqui 15, 20 anos? É alguém que nasceu com chip embutido. Se ele tiver 2 imóveis... A primeira coisa que ele vai perguntar. Está preparado ou não está preparado? Já é uma premissa de escolha dele. Não faz sentido. Hoje toda residência, e não necessariamente só alto padrão ou altíssimo padrão, mas toda residência hoje, ela, pelo menos a parte de infraestrutura, é quase que obrigação ela ser preparada para isso. Né? Porque hoje nenhuma residência hoje mais vive sem internet, né? Hoje as pessoas estão absolutamente conectadas. Nós podemos, desculpa te interromper, até utilizar a própria questão da internet. Quem nunca contratou um serviço de internet e o instalador chegou na residência e falou, poxa, eu tenho que puxar um link do poste até a sua casa. E não tem infra. Aí fica aquele cabo pendurado pelos cantos da aparente, porque não foi pensado. Preguinho, né? O básico. Pessoal, a gente está encerrando o podcast, esse assunto de tecnologia e edificações. Gostaria que o Alex desse aí esse fechamento junto com o pessoal, né? Tanto a sua experiência, né? Que para a Franca é muito importante, né? Inclusive, não sei se você está com a ideia do curso, né? De ensinar o pessoal nessa área de edificações aí, que eu acho muito importante. Eu tive uma oportunidade num dado momento onde eu fiz um workshop sobre esse tema para estudante ou para incorporadores ou até mesmo para corretores, né? Porque como que as pessoas que têm um terreno, por exemplo, conseguem entender o que cabe lá. Então existe um processo chamado estudo de viabilidade, onde a gente orienta como que você modela, e o termo é esse mesmo, porque inclusive isso se chama também estudo de massa, onde você modela o volume construtivo daquela área. Porque para o terrenista e para o construtor ou incorporador, você precisa dessa quantificação até para negociar, porque nesse processo as construtoras trabalham em parceria com o terrenista. Algumas compram um terreno, mas mesmo assim, para você comprar, você precisa saber o retorno, qual o volume construtivo daquilo
E desse volume construtivo, qual o volume vendável? O famoso VGV, né? Exatamente, o valor geral de venda. Que é a diferença entre o metro quadrado do apartamento, que quando você vai comprar, você fala assim, quanto custa o metro quadrado desse apartamento? 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais? O que define isso, né? Então, tem a ver com o mercado, tem a ver com o produto e tem a ver com a quantidade de área construída. Porque não adianta você, por exemplo, oferecer muitas opções de lazer, muito espaço construtivo, porque isso na unidade vai encarecer o metro quadrado. E aí, não claro, fecha a conta. Não vai fechar a conta dependendo do padrão. Tem padrões de edifício que essa conta realmente é grande, né? Então, às vezes, você tem 40 de metro quadrado vendável e o restante é opção de lazer, circulação, um apartamento com 4, 5 vagas de garagem, por exemplo. Né? Porque a gente fala alto padrão, mas o alto padrão ele começa em A, é igual pilha, né? AA, 3As. Então, ele precisa ter uma ideia disso, né? Mas depois que teve pandemia e assim, quando eu fiz a divulgação também, eu acho que a procura foi modesta, eu acho que ainda acaba que, para mim é bom também, eu acabo sendo mais requisitado para isso, né? Mas a gente tinha vontade de compartilhar também, porque hoje eu tenho um projeto que não é projeto arquitetônico, é um projeto de vida, né? Que é não estar somente nessa parte de prestação de serviço, mas também de incorporação. Então, para fechar aqui a minha parte residencial com chave de ouro, essa semana a gente teve o registro de um imóvel de 14 apartamentos que nós estamos incorporando lá em Refine, e em breve nós vamos estar divulgando aí. Então, antes eu tinha essa oportunidade também de ensinar como que projeta esse tipo de empreendimento, não para um público em geral, mas obviamente alguns parceiros nos procuram, alguns colegas de profissão inclusive, e a gente está sempre disponível, tá? Ou trabalha em parceria, ou treina a pessoa, né? Mas agora também eu estou indo para essa parte de incorporação, depois de todas essas experiências prestando serviço aos outros. Que legal. Agora nós estamos com essa proposta. Esse know-how, né? Exato. De agora ficar do outro lado, que é assim, para quem eu trabalhei e atendi, eu admiro, assim, porque as pessoas que lidam com empreendimento, na nosso cenário, né, seja ele econômico, sempre foi assim, né, exige muito do profissional, né, é diferente de você pegar um produto, comprar, agregar valor e vender. Nesse caso você tem que projetar, você tem que fazer as aprovações em vários órgãos, não só no municipal, no estadual, no federal. Depois que você fez isso, você depende do sucesso de vendas, e depois que você teve esse sucesso, você ainda tem a fase de construção e depois a fase de entrega, onde você vai passar pelo crivo dos clientes que estão comprando, e para você finalmente dizer deu certo. Então, assim, eu admiro esses profissionais, né? Mas eu tive que ter essa visão também para agora poder experimentar esses dois lados, e estou nesse início de processo e, se Deus quiser, contando que dê certo aí. Já deu certo, né? Lançamento no podcast, gostei. Legal, obrigado. Igor, por favor, tirando aí que não é complicado, né, a gente trazer tecnologia e sim esses benefícios, né, que a gente pode agregar aos projetos, né, como a gente tem, vocês falaram, né, nós temos projeto de estrutura hidráulica, elétrica, e que a tecnologia, a automação, né, tem que ser, né, esse item aí, não tem como a gente hoje tirar não podemos ignorar. A gente, em resumo, a gente precisa de fato, a tecnologia é muito bacana, né? Muito gostoso, é muito bonito ver as novidades que vão surgindo no mercado ao longo dos anos, né?
Mas se ela não for utilizada corretamente, ela vira um empecilho na nossa vida, né? Porque hoje tudo vem caindo no nosso colo em relação à tecnologia, mas às vezes a gente não sabe nem o que fazer com isso, né? Então, ela precisa ser pensada por especialistas, por pessoas que, né, trabalhem de fato essa tecnologia a favor do conforto do cliente, a favor da usabilidade, da experiência, do desejo, né, para que de fato ela seja positiva, né? Então essa é a nossa grande missão e conte conosco para isso, né? E aproveitando aí, só para encerrar, queria dizer que é uma honra participar aqui do projeto. Obrigado, né, pelo convite para estar junto com essas feras aqui e de fato agradecer e parabenizar você por esse projeto, porque é algo muito bacana para Franca, para o segmento, né? Franca é uma cidade interiorana que, né, eu sou francano de nascimento, de coração, de tudo, e a gente vê o segmento ganhar cada vez mais força, né, com projetos como o seu, é de fato muito gratificante, né? A gente vem vendo a evolução da cidade num curto espaço de tempo, né, em relação a edifícios verticais, condomínios horizontais, e cada vez mais arquitetos de altíssimo gabarito, né, dentro da nossa cidade. E é um grande prazer e acredito que o teu projeto seja de fato algo que contribui muito para isso, né, e fico muito feliz aí de participar. Obrigado. Obrigado. Franco, e os arquitetos aí que querem saber mais, querem colocar em prática esse projeto, como que chegam até vocês, como que é o atendimento? Nós temos via website, redes sociais hoje, que é inevitável, né? E Franco e Igor sempre à disposição, independente de horário. A gente sabe como que é a vida de vocês profissionais. Já trabalhei com ambos no passado, é um prazer reviver isso, né? E como o Igor disse, é uma honra estar aqui participando desse bate-papo. Quando veio o convite, ficamos surpresos e muito gratos, né? E vem sendo um grande prazer e nos tem surpreendido bastante, né? Porque são muitos profissionais novos no mercado também. Tem uma geração aí, como o Cláudio disse, querendo conhecimento, né? O Alex pode contribuir bastante referente a obras verticais. E são profissionais, assim como vocês que já conhecem, já atuam há bastante tempo, que sabem que necessitam de parceiros. Não adianta se aventurar a realizar projeto elétrico, projeto hidráulico, e quem dirá ainda mais de tecnologia. Cada um na sua especialidade, se unindo e agregando de fato valor ao projeto do cliente final, né? Seja uma incorporadora ou seja um cliente residencial, né? A gente fala que você não precisa saber tudo, né? Mas você precisa conhecer quem sabe de cada coisa, né? Essa é a proposta do bate-papo da construção, né? Unir as empresas com os profissionais, né? E a gente levar essa informação, né? Tanto para os profissionais, para o cliente, que a gente quer, né, o produto final, aquilo que o Alex falou, né? Projeto, e depois o cliente ali, né, naquele espaço. Então o bate-papo quer trazer isso, e nós somos responsáveis por isso, né? Quem que vai levar as informações? São os profissionais e as empresas, né? E a gente sempre traz empresas sérias, né? Comprometidas com os nossos projetos, né? Porque não é só vender, né? Por isso que a fase final você está lá com o cliente, com o profissional, ensinando a usar, né, todo aquele, né, procedimento e tudo mais. E nós, como empresa, temos a missão de desmistificar isso, né? Obviamente, a nossa grande possibilidade é em fase inicial de obra. Então, junto aos parceiros profissionais, arquitetos, designers, engenheiros civis, em breve a gente vai estar com alguma novidade aí de alguma palestra dedicada, voltada à tecnologia e o que ela pode agregar ao projeto de vocês, né? Ótimo. E nós, como profissionais, né, só para encerrar, nós até tivemos essa conversa numa oportunidade em que eu fui visitar os produtos que eles estão oferecendo, que foi
Foi uma oportunidade ímpar, assim, muito bacana, tal, que tem a ver não só com a automação, mas com a qualidade do que está sendo oferecido de recepção de som, de iluminação, de luz, né? Mas nós profissionais, nós precisamos entender o seguinte, assim como, bom, você é de uma geração muito próxima à nossa, né? Estamos juntos. Então... Um jeito bacana de falar a idade. Né? Muito polite. Né? Praticamente uns tiranossauros rex. Mas... Antenados, viu? Antenados, muito antenados. E é por isso que a gente tem essa visão, que é o seguinte: quando nós fazíamos projetos complementares, um deles nós chamávamos de projeto elétrico. Morria aí. O que significava? Você tinha que pelo menos botar uma lâmpada naquele ambiente, tá certo? Agora, nós já falamos projeto luminotécnico, já fazendo parte do nosso escopo. E a automação tem que ter esse mesmo compromisso. Né? Hoje você não fala em projeto elétrico sem falar do luminotécnico. Primeiro, né? Exatamente. Até você fala luminotécnico para o elétrico poder atender. Hoje é mais fácil o ambiente precisar ter Wi-Fi do que luz. Não sei se você concorda. Não, exatamente. Né? Mas eu entendi, do luminotécnico nasceu até o light design hoje, né? Mas antigamente a luz era mero coadjuvante. E a questão da internet, apesar de óbvia para as gerações atuais, interfere, por exemplo, na escolha de um terreno. Porque às vezes existem bairros ou existem loteamentos que estão sendo lançados onde esse serviço ainda não é prestado. Perfeito. Então, e o pessoal às vezes não está antenado nisso. Né? Eu gostei desse loteamento, tal, não sei o que. Vê se tem internet, porque às vezes parece óbvio, mas às vezes o serviço não chega lá. Então, você vê que a questão da automação, ela é definidora da escolha da área. Para construir. Eles estão antes de mim. Nosso grande amigo Elon Musk, né? Ele está tentando solucionar isso, mas ainda é um custo não tanto acessível. Um estágio bem inicial, né? Pessoal, Bate-Papo da Construção continua com as portas abertas. Alex, por favor, foi até traz, curto, né? Traga mais temas, né? Vamos voltar para uma outra oportunidade. E o pessoal também traga aí as novidades para a gente estar conversando e passando para o pessoal. Obrigado a todos. Continue com a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram e Spotify. Obrigado a todos.